Muito boa noite, está no ar mais um Hora Moreirense, neste pontapé de saída, como habitualmente todas as terças-feiras falamos de Moreirense. E neste programa dedicado ao Moreirense, vamos debater o último jogo que não correu, uma vez mais, muito bem para a turma de Ricardo Sá Pinto. Perdeu na deslocação a Passos de Ferreira por 2-1. Vamos também não fazer já a projeção na sua totalidade do próximo jogo, até porque este fim de semana não há jogos para o campeonato, há uma paragem competitiva para compromissos da seleção nacional, mas podemos, de certa forma, olhar também já para esse jogo. Eu diria um jogo com um grau de responsabilidade muito grande para a turma de Moreira de Cónegos. Sabemos que é difícil de antemão, mas eu utilizei o termo responsabilidade porque é preciso incutir também esta responsabilidade a todos aqueles que estão dentro do clube para que possam sair desta situação muito, mas muito complicada que o Moreirense atravessa nesta altura. E para este programa tenho comigo o Júlio Miguel Silva, tenho também comigo o nosso Adriano Lemos, e como vamos desmistificar tudo aquilo que está a acontecer no Moreirense, quer em termos de resultados, quer também em termos de exibições, decidimos convidar os nossos dois comentadores habituês aqui na Rádio Inquieta, o projeto digital da Cidade de Berço, para debatermos mais a fundo, mais ao pormenor, tudo aquilo que se passa no reino do Moreirense. E vou começar pelo Júlio. Júlio, mais um jogo que não correu muito bem à equipa do Moreirense, a equipa orientada por Ricardo Sá Pinto. Uma primeira parte que eu diria inexistente. Depois podemos pegar aqui também já na segunda parte, com 15 minutos muito bons por parte do Moreirense. Chega ao empate, poderia até ter virado o resultado, mas inexplicavelmente volta a desaparecer completamente do encontro, e vimos novamente um Passos de Ferreira muito superior ao Moreirense. Olhando para as duas equipas, não me parece que haja um desequilíbrio tão grande naquilo que são as duas forças, Passos de Ferreira e também a Moreirense. Mas o que é certo é que, principalmente na primeira parte, é o Moreirense que volta a marcar passo, e depois no final da partida são mais 3 pontos que ficaram para os adversários do Moreirense. Boa noite, Filipe, boa noite também para os nossos ouvintes, e uma boa noite também ao Adriano, que é sempre um gosto estar aqui consigo a discutir futebol, uma vez que também tanto percebe deste tema. Relativamente ao jogo, é verdade, concordo com tudo o que tu disseste. O Sá Pinto tinha prometido um Moreirense diferente, na medida em que no jogo com o Sporting ele foi o próprio a dizer que, mesmo sendo com o Sporting, o Moreirense não podia apenas estar a ver jogar, tinha que ter bola, tinha que assumir, tinha que ter outra forma de jogar. Era isso que esperávamos em Passos. Ele até alterou a forma da equipa a jogar com 3 médios, algo que não tenha acontecido. E eu até acredito, ou na minha opinião, isso até trouxe algumas melhorias, de certa forma, à equipa, mas o que ele também tem falado e que tem estado à vista de todos, a parte defensiva, a inconsistência, acho que tem prejudicado, e uma vez mais prejudicou o Moreirense, porque nós no fundo sofremos 4 golos ontem em Passos, e temos sofrido muitos golos ao longo, principalmente desta segunda volta. E com as dificuldades que a equipa tem passado, mesmo que ontem conseguisse, com um sistema diferente, apresentar, diria, tentar criar mais oportunidades ou assumir um bocadinho o jogo, com esta inconsistência defensiva torna-se difícil, porque dá sempre a sensação que quando as equipas nos apertam um bocadinho, a bola vai acabar por entrar de uma forma ou de outra, de uma forma até parece fácil, e isto também para os jogadores deve causar alguma intranquilidade, porque o Moreirense sofre, o golo é anulado, há aquela alegria do golo anulado e quase como um golo nosso, vamos agora nós tentar marcar. Passado poucos minutos já estamos a sofrer novamente, quase inexplicavelmente estamos a sofrer. Na segunda parte, como disseste bem, e eu até com a entrada do Franco, que entrou muito bem e Sim. acaba por fazer uma excelente segunda parte, acho que estava sem medo de ter a bola, que é isso que o Moreirense precisa. Nós já tínhamos falado isso na semana passada. Exatamente.
O porquê do Franco não jogar com maior regularidade. Pronto, e ele entrou bem, puxou a equipa para a frente. O Moreirense teve logo, creio que 2 oportunidades. À terceira marca um bom golo, empata o jogo e de repente, num lance, sofre um golo que acaba por ser anulado, mas também que mostra, acho eu, na minha opinião, a fragilidade defensiva, quando o jogador percorre quase o campo todo com a bola e faz golo. O golo acaba por ser anulado e, de certa forma, outro momento de felicidade para nós. Assim, não, agora então vai ser para nós, vai cair para nós. E mais um ataque, mais outro, e a bola acaba por entrar outra vez na nossa baliza. Quer dizer, estou a crer quase que se o Moreirense marcasse outro golo, 2-2, o Paço faria outra vez o 3-2. Esta questão defensiva não nos deixa tranquilos e isso tem que ser melhorado. No fundo, eu acho que o Sapinto mudou a equipa para melhor ao nível ofensivo, porque o facto de ter 3 médios acho que nos faz ter mais posse, mais bola, mais oportunidades, mas a parte defensiva tem mesmo que melhorar, e já não há muito tempo para o fazer, mas tem que ser mais consistente, porque não interessa, se marcarmos 1 ou 2 e sofremos 3 ou 4, nunca vamos conseguir. Portanto, foi um jogo difícil. Eu acho que a equipa se apresentou melhor até do que noutros jogos, mas a parte defensiva, aqui acho que foi a parte que fez com que o Moreirense não conseguisse pelo menos somar um ponto neste jogo. Eu vou pegar nessa parte defensiva, mas vou invocar aqui também numa outra questão para o Adriano Lemos, e ele vai nos ajudar também aqui a debater esta questão. Muitas das vezes falamos apenas da defesa, mas eu lembro que o primeiro defesa deve ser o avançado do Moreirense. E neste jogo e noutros jogos temos visto, por exemplo, o Ian, que tem muita dificuldade em defender, temos visto também o Alterson, que tem muita dificuldade em defender, e depois isso cria também muita dificuldade para aquilo que são a ligação de setores, porque fala-se só dos defesas e do guarda-redes, que é sempre o último a ser batido, não é? Mas tem que haver um bloco, tem que haver uma união de todos os jogadores, para que não apareçam jogadores em superioridade numérica, nomeadamente para Paulinho, que depois ficava sempre com 2 jogadores, nomeadamente o Passos Ferreira, para si, porque Ian não baixava e não defendia o necessário. E esta união e este compromisso de equipa tem que haver também nos homens da frente, ao invés de apontarmos sempre à defesa, que acaba por ser também muito injustiçada nestes campos, que Adriano. Antes de mais, boa noite, Filipe. Um cumprimento especial para o Júlio, porque quando é a hora moreirense ele tem que estar presente, porque ele é que sabe estas coisas todas a fundo, porque acompanha muito mais, embora nós façamos um acompanhamento da equipa de Moreira de Cónegos, o Júlio está muito mais habilitado que nós. Filipe, isto eu não vou dizer nada de novo, o processo defensivo é um processo coletivo. A equipa tem que ser uma equipa coesa, quer quando ataca, quer quando na recuperação da bola, quando a perde em favor do adversário. E os sistemas táticos muitas vezes variam mediante aquilo que são as qualidades individuais dos jogadores. Mas tem que haver sempre no sistema tático eu diria que uma estratégia de jogo que permita que tu reduzas os espaços aos adversários e que depois consigas libertar espaços para ti para construir. Este Moreirense, essencialmente, que me parece, passa por uma fase de falta de confiança. Os resultados são extremamente penalizadores para aquilo que é a moral da equipa, mas tu também só consegues resultados positivos se fizeres as coisas bem feitas. Se não as fizeres, dificilmente consegues resultados negativos. Mas eu não queria caracterizar este Moreirense com um caso isolado dos resultados. Eu queria juntar a isto mais alguma coisa. Certo, claro. Este Moreirense é o mesmo Moreirense. Estes jogadores são os mesmos que ganharam em Vizela, que fizeram uma ótima exibição no Estado da Luz, que fizeram aquela exibição que eu diria memorável, desculpa, para a Taça de Portugal contra a Vitória. Por isso... E mesmo do Afonso Henriques, que acabaram por perder, mas... Sim. Fizeram uma boa exibição. Jogo, portanto... há ali alguns graus na engrenagem que é preciso tirá-los. Agora, tem que haver capacidade de quem tem a responsabilidade de tirar esses grãos, capacidade para o fazer. E quando mudas constantemente de técnico, tu tens discursos diferentes, tens uma cara diferente, tens métodos de jogo diferentes, tens abordagens a jogos diferentes, e isso requer trabalho. E parece-me que o trabalho está a ser muito pouco, ou está a ser curto,
para que depois apareçam os resultados. Isso já vimos aqui há uns tempos atrás, tentando justificar estas alterações constantes de Timoneiro no Moreirense e tentando arranjar as justificações que mais nos interessam. E é verdade que todos os treinadores que têm saído do Moreirense, o outro que vem a seguir tem feito trabalhos notáveis. Só que tu olhas para os que saem e todos eles também têm feito trabalhos notáveis. Isso só por curiosidade e um pouco em tom de brincadeira, o Moreirense jogou no domingo passado contra o Paço Ferreira com César Peixoto, ex-Moreirense, vai jogar contra o Vitória com Tondela, ex-Moreirense, e vai depois a Barcelos contra o Ricardo Soares, ex-Moreirense. Por isso, 3 jogos seguidos com técnicos ex-Moreirense. Mas, como eu dizia, se os que têm vindo, têm alguns deles mostrado trabalho que são notórios, tem havido outros que são autênticos flops. E não vamos muito longe. Vimos, por exemplo, o caso este ano do Lito Vidigal, que vamos lá nós perceber qual foi a lógica da sua contratação. Mas ao mudares constantemente de técnicos, independentemente da sua valia, tu tens que adaptar um grupo ao teu técnico, ao teu timoneiro. E isso demora o seu tempo. E se num jogo ou no outro pode ser disfarçado, num leque de 10 jogos, tu sentes realmente que falta ali consistência. Porque é que as equipas fazem pré-época? Porque é que as equipas, quando nós vemos uma equipa entrar com o mesmo 11, 5 ou 6 jogos seguidos, dizemos que a equipa que está mais forte, tem mais consistência? Isto tudo é preciso. Portanto, se tu alteras constantemente, estás perto de perder. Quando perdes, começas a fazer alterações, começas a perder o norte, começas a perder-te a ti próprio e depois fazes as coisas, eu diria que quase com pressão e não com razão. Pois é essa falta de coerência que depois acaba por acontecer. O que é certo é que Júlio, nos últimos anos tem resultado bem, com 3 trocas por época em termos de treinadores, mas há sempre um ano que as coisas podem correr mal e este ano as coisas não estão a correr bem. Esperemos que não corram mal no final da temporada. Era bom sinal, era sinal que o Moreirense se mantinha entre os grandes do futebol português, mas as coisas não estão a correr bem. E parece que dá a sensação, pelo menos é essa a minha opinião também, de que nós vemos um Moreirense em campo que, quando olhamos para este Moreirense, não é aquele Moreirense que nós acreditamos que seja. Ou seja, nós olhamos para aquele grupo de 11 jogadores que estão a jogar e olhamos como que uma mais-valia e eles não estão a reportar aquilo em campo. Ou seja, vemos o Moreirense muito pior do que aquilo que ele realmente vale enquanto equipa, enquanto 11. E isto é um problema que o treinador tem pouquíssimo tempo agora para mudar. Porque entrou bem até no Moreirense, com uma vitória em Barcelos, Vizela, com um empate na Luz, frente ao Benfica, mas o que é certo é que lá para cá, eu diria pouco ou nada o Moreirense tem feito, quer em termos exibicionais, quer em termos de pontuação também. Sim, é verdade, e desde logo também temos que admitir as dificuldades que também o Sapinto enfrentou, porque quando ele chega, o Moreirense perde 3 jogadores, 2 deles, se calhar, os mais influentes, que foi o Abdo Conté e o Filipe Soares, e acabou por perder também o Filipe Pires, 3 jogadores que provavelmente seriam titulares nesta equipa, sem grandes dúvidas, e acaba por os perder e as contratações não surtiram efeito, ou pelo menos não estão a surtir-se desejado. Se o Jefferson já está a jogar, o Miralaz ainda mal o vimos, não é? Mas foram contratações pedidas pelo treinador, jogadores que o treinador acreditava plenamente nas suas capacidades. Certo, e é verdade, tem responsabilidade nelas, para o bem e para o mal. Claro. Mas neste momento são dificuldades que o acrescem, que é o facto dos jogadores que saíram e dos jogadores que chegaram ainda não estarem a demonstrar aquilo que nós pensamos que eles podem dar. A verdade é que, tu disseste bem, esta segunda volta vai com 10 jogos e nós temos 7 derrotas. São muitos jogos a perder para um clube que habitualmente é difícil ganhar ao Moreirense, é difícil ganhar em Moreira, numa época normal, e está-se a tornar um hábito vencer o Moreirense. E é isso que não pode acontecer e que não podemos permitir que se torne
quase como um hábito, que os jogadores estejam em campo quase derrotados. E até se me permite, Júlio, quase como que um dado adquirido por parte dos adversários, das outras equipas. Vamos jogar contra o Moreirense, temos que ganhar. Não queremos ser o que o Belenenses tem sido ao longo desta temporada, em que esteve em último, afastado de muitos pontos, e que qualquer equipa que jogava contra o Belenenses sabia, ali é para ganhar, ali são os 3 pontos. Não podemos permitir que nós sejamos essa equipa que os outros olhem e que digam, não, nós agora vamos jogar com o Moreirense, portanto os nossos 3 pontos que precisamos estão ali. Não podemos. E isso só com muito trabalho. E quando eu olho para os últimos 6 jogos, por exemplo, que o Moreirense fez, depois da vitória frente ao Belenenses, e se excetuar o jogo com o Sporting e com o Porto, que são jogos difíceis, claro. Se olharmos para o Passos, para o jogo com o Marítimo, para o jogo com o Arouca e com o Famalicão, fica a sensação que não fizemos tudo aquilo que podemos fazer para ter resultados diferentes. Pelo menos a nível exibicional, acho que estes 4 jogos, nós se calhar 4 jogos nestes 90 minutos, estamos aqui a falar de 9 × 4, 36, 360 minutos de jogo, e nós temos ali a espaços alguns minutos de qualidade, e acho que isto é muito pouco, e esta equipa já deu provas que consegue fazer melhor em jogos que nós aqui já falámos, Vizela, no Vitória, no Marítimo, com o Vitória para a Taça. Ou seja, foi a mesma equipa, embora com menos um ou outro jogador, e esta equipa, a equipa está a decrescer, e eu acho que a equipa é capaz de mais. Quando ouvimos, agora entra-se na fase em que o discurso passa muito por ainda faltam 8 jogos, ainda faltam 7, ainda faltam 6, vamos acreditar. Mas a verdade é que a equipa há de crescer desta forma, nem que faltassem 10, 12, 14, não me preocupa se faltam 7, ou se faltam 8, ou se faltam 10. Preocupa-me o momento da equipa, que eu sinto, é a minha opinião, que está a crescer e que não se está a conseguir inverter. É isto que me preocupa, não o número de jogos e não o número de pontos, porque isso está perfeitamente ao alcance. O Moreirense está a 3 pontos, está fora da linha d'água, porque vence no confronto direto com o Arouca, e o Arouca está a 3 pontos, ou seja, em 7 jogos, 3 pontos é mais do que recuperável. E temos também o Tondela, muito próximo. Mas agora se me perguntas, a nível de exibições, ou o que se vê dos jogos, se isso é recuperável, não sei, tenho dúvidas. Neste momento admito que sim, mas o meu sentimento é tal como o daquelas tarjas que lá estavam antes deste jogo dos adeptos. Não desistam, não desacreditem, nós estamos aqui e vamos na luta até ao fim, e queremos que eles também pensem da mesma forma e que a equipa acredite, porque está realmente difícil, estamos numa situação, eu diria, inédita nestes anos de Primeira Liga, porque eu acho que nem naquelas 2 épocas que ficámos até à última jornada estivemos com uma série tão más de resultados e exibicionais. Acredito que é uma fase mesmo muito complicada e que vai ser preciso muito trabalho, quer a nível tático, quer emocional, para inverter esta situação. Adriano, tu já estiveste lá dentro como jogador, também como treinador. O que é que pode o treinador, que tipo de discurso pode Ricardo Sá Pinto agora incutir aos seus jogadores para darem a volta a este cenário que está dramático para o Moreirense? Félix, com discurso só não vais lá. É preciso tu... Primeiro, deixa-me dizer-te uma coisa que é muito importante. Aquilo que o Júlio falou há pouco, a diferença pontual é muito ténue. Entre Tondela e Arouca. Em qualquer jornada tu podes modificar isto. O que estamos a falar agora, passado 8 dias, pode não valer de nada. Só que estamos a entrar numa fase em que os pontos são muito caros. Em que as equipas, para além de todas elas terem necessidade de pontuar, estamos a falar dos primeiros, estamos a falar dos que lutam pela Liga Europa e pela Conference League, e estamos a falar dos que lutam, porque nesta altura do campeonato, se fores ver, haverá, eu diria que 3, 4 equipas que têm o campeonato deles feito. Todo o resto luta ainda por objetivos. Exatamente. E por isso, qualquer jogo que tu vais fazer, o adversário vai ter objetivos. E torna as coisas mais complicadas. Porque se o Moreirense fosse jogar, e direcionando já concretamente para o jogo da próxima jornada contra o Vitória. Se o Moreirense joga contra o Vitória com 7 pontos sobre o seu mais direto competidor, o Vitória entrava no jogo mais confortável. Não, o Vitória vai ter que ganhar a Moreira. Da mesma maneira que o Moreira depois vai a Barcelos, e o Gil vai ter que ganhar ao Moreira, porque o Braga está ali pertinho, e o Vitória, se ganhar, também se aproxima. Portanto, como eu dizia, nesta fase final,
as motivações e as características dos jogos são diferentes. E muitas das vezes nós temos visto equipas que num ápice renascem. Eu estou-me a recordar, por exemplo, o Tondela do Petit, que estava irremediavelmente condenado. Eu acho que toda a gente já tinha colocado o Tondela nesse ano, na segunda liga. Por falar em Petit, mais um ex-moreirense. Exatamente. Mas o Tondela que está... Pronto, isto tudo pode acontecer. Respondendo mais à tua pergunta, para tu não ficar chateado comigo, não respondo ao que tu me perguntas. Se me perguntares a equipe, já sabes o que é que eu te digo. Mas respondendo à tua pergunta, o treinador tem que ter capacidade. E há treinadores que ficam na memória dos jogadores porque são treinadores com um tipo de discurso diferente. E tem que ser um discurso que entre mesmo. E eu acho que nesta altura terá que ser um discurso mais motivacional do que propriamente técnico ou estratégico. Sabendo que os jogos podem se calhar muitas vezes no pormenor, na inspiração de um jogador, mas acima de tudo há que fazer um apelo àquilo que é o amor à camisola, o compromisso com o clube, a entrega e a cooperatividade entre o grupo de trabalho. Isso é fundamental. Entrar para todos os jogos e defender o clube, defender o treinador. Tu sabes perfeitamente, e vimos o exemplo esta época, em que num grande clube português os jogadores fizeram a cama ao treinador. Exatamente. Portanto, se o fizeram, eu estou a dizer isto, fizeram, acho que fizeram. Foi Sim, aquilo que eu li, porque eu não estava lá. Foi aquilo que se constou, não é? Mas o inverso pode acontecer também. Os jogadores levarem o treinador ao colo, e quando levam o treinador ao colo, eles também vão. E a massa associativa também vai, e o clube em si também vai. E nesta altura é importante que a coragem dos jogadores, que a crença dos jogadores seja chamada muito pelo treinador. Em relação, fisicamente não vais alterar nada, porque estamos num período já em que as questões já estão numa curva descendente. Em questões técnico-estratégicas, tu sabes que de um momento para o outro pode aparecer um golo e que te modifica tudo. Portanto, se tu conseguires manter a equipa com índice de compromisso elevado, a equipa vai dar durante os 90 minutos uma resposta sempre cabal. E se tu num jogo não ganhas, no outro podes ganhar. Agora é importante também que tenhas alguma dose de sorte e que ajude para que tu encares esse discurso com confiança, porque às vezes o discurso é bom, mas o receptor já não confia. E quando chegas a esse ponto é muito complicado. Exatamente. Vou pegar aqui num ponto, Júlio, que o Adriano falou e bem. O compromisso de todos, há também um compromisso da massa associativa, e daí eu diria que ninguém pode apontar o dedo a ninguém, até porque o compromisso e o apoio, apesar dos maus resultados, apesar das más exibições, tem sido constante e, melhor, tem aumentado de jogo para jogo, quer seja no Comendador, Joaquim de Almeida Freitas, quer seja também nos jogos fora de portas, com inúmeras iniciativas para se levarem muitos adeptos do Moreirense aos estádios, e daí há esse compromisso. Falaste nas tarjas que foram colocadas, e muito bem, por parte dos adeptos. Portanto, os jogadores nada têm a recear daquilo que virá das bancadas, senão o apoio durante os 90 minutos, para os ajudarem também para resultados diferentes. Por aí, eu diria que nada a apontar. Sim, claro que sim. E o Sapinto dizia na última conferência, antes do jogo, agora em Passos, que não era momento de divisões, era momento de união. E concordo plenamente, é um momento difícil. É com estes jogadores que vamos até ao fim. A crítica é sempre mais fácil, não é? Temos que estar unidos. Concordo plenamente com o Ricardo Sapinto, desde o Presidente, ao treinador, aos jogadores, aos adeptos. É momento de todos nos unirmos, de todos estarmos unidos, mas tem que ser uma união com responsabilidade de parte a parte. Todas as partes envolvidas neste momento têm que ter esta responsabilidade de dar o máximo de si, tal como os adeptos. E ontem no domingo, uma vez mais, estiveram e apoiaram. Os jogadores também têm que dar o máximo de si, como a equipa técnica, como de todos, porque a união que o Ricardo Sapinto falava é uma união em que todos têm realmente que dar o máximo, porque senão a corda vai mais por um lado do que para o outro. E este momento, os adeptos sabem que não há outra forma que se não seja apoiar, porque não é possível de outra forma, não vale a pena estar agora com divisões. Temos de apoiar, naturalmente, é óbvio que no final dos jogos há frustração, há crítica, não, é futebol, é emoção, sabemos que é impossível não haver,
mas quando começa mais um jogo, os adeptos estão lá novamente para apoiar mais 90 minutos, na esperança que vai ser desta, que vai surgir a vitória tão esperada. Portanto, eu estou de acordo com o treinador, faço dele as minhas palavras, é um momento de união. Eu sinto que da parte dos adeptos essa união estará lá, quando for o próximo jogo voltarão a estar presentes, voltarão a apoiar, e o que pedimos, que é exigível, não é? É que haja nessa união entre todos, que da parte de lá, da parte de dentro, também seja dado esse máximo para que no final a tal união dê os frutos que todos nós desejamos. Até porque, Filipe, deixa-me só acrescentar aqui um bocadinho aquilo que o Júlio teve aqui a dizer, porque estamos a falar de um clube, porque nos é dado conhecer, que não falta com nada aos seus profissionais. Não vimos nunca ordenados em atraso, exatamente, condições ótimas, por isso eles têm tudo para desempenhar na perfeição a sua profissão. E pedir-lhes um bocadinho mais que seja, parece que não é exigência que não possa ser cumprida. Por outro lado, é aquela velha máxima da intranquilidade que te pode, ou aquela tensão que tu entras no jogo que te pressiona um bocado e tu não consegues libertar-te para dar tudo o que podes dar para o jogo. Isso depende também de personalidade para personalidade e depende também da capacidade do técnico de entrar na cabeça dos jogadores. Mas isso há uns que têm, outros que não têm, não é? Mas penso que é hora de aproveitar esta pausa e mostrar aos jogadores jogos que eles já fizeram este ano e provar que vocês não são aquilo que tenha sido feito agora recentemente, porque está aqui à prova de todos, há meia dúzia de meses, jogos que fizeram e que mostram que realmente a equipa tem qualidade para fazer mais do que aquilo que tem feito. Eu não vi muitos jogos todos do Moreirense, mas não querendo falar... Até porque, incompreensivelmente, esta liga, deixem-me fazer aqui um reparo, já o fiz publicamente e posso voltar a fazer, é incompreensível e, na minha opinião, inconcebível também, e deixo este reparo, que os jogos do Moreirense e do Vitória sejam no mesmo dia. Nós sabemos que Guimarães é apaixonada pelo desporto. Moreira de Cónegos tem certamente muitos sócios do Vitória e muitos sócios do Moreirense que num dia depois têm que escolher entre verem uma e verem a outra. E, na minha opinião, duas equipas do mesmo concelho não tem qualquer sentido algum jogarem ou as duas em casa na mesma jornada e principalmente as duas no mesmo dia. Nós falamos isso muitas vezes, a dificuldade de muitas dizer viagens que nós fazemos por esse país fora para fazer a narração das partidas, e é-nos impedido depois de ver o jogo do Moreirense porque joga no mesmo dia. E isto, na minha opinião, é inconcebível para o futebol português, mas isto é apenas a minha opinião. Uma outra questão, Adriano... Mas eu ia-te falar do Moreirense e sabendo que um jogo bom qualquer equipa tem, mas não é o caso. Já fez vários. Eu recordo-me de dois jogos contra o Vitória, aqueles que nós tivemos com mais atenção ao jogo em si. Se o jogo da Taça de Portugal, eu não quero valorizar muito, porque aí foi um adversário demasiado frágil. O Vitória não entrou em campo na segunda parte. O Vitória estava irreconhecível. E daí eu não posso fazer comparação. Mas o jogo que o Moreirense faz aqui no Afonso Henriques é um jogo de equipa grande. Eu diria que foi das melhores equipas que jogaram no Afonso Henriques contra o Vitória. Por isso, como o Júlio disse, aquela equipa que fez aquilo, não fez por sorte, é porque há capacidade. Portanto, há algum grãozinho ali que está a emperrar a máquina que alguém tem que ter capacidade de ir buscá-lo e tirá-lo para que a máquina comece a carburar. E a questão que eu ia colocar, Adriano, é justamente aos jogadores. Nós falamos da questão técnica, falamos da questão tática, falamos no tal grãozinho, mas há aqui também cota parte de responsabilidade para os jogadores, no sentido de eles é que têm que, dentro do campo, mostrarem que querem ficar na Primeira Liga. E vamos imaginar nós como jogadores, eu ia dar muito mais de mim para ficar na Primeira Liga. E eles têm também essa responsabilidade. E mais do que responsabilidade, Adriano, eu diria que têm que ter essa ambição de olharem dentro do balneário, dar um murro na mesa, olharem todos, entre todos, olhos nos olhos, e dizer, nós queremos ficar na Primeira Divisão. É este que tem que ser o sentimento também dos jogadores. Mas isso os resultados negativos não são da responsabilidade só do núcleo.
são da responsabilidade de toda a equipa. De toda a equipa. Por isso não vamos apontar as baterias todas para o treinador, tampouco para a administração, porque não contratou os melhores jogadores, tampouco para o tratador da relva que deixou ficar buracos lá no sítio onde se chuta. Não. A culpa é de todos. Claro. E por isso todos têm que ter a capacidade e a humildade para ultrapassar esta fase negativa. E o Sapinto comete erros, a administração pode ter cometido erros, mas os jogadores também cometem erros. E eles terão que ser também, dentro do campo, aqueles que mais responsabilidade têm para dar a volta a esta situação. E nós sabemos que há equipas, muitas das vezes, eu diria que com menor capacidade, mas que com vontade conseguem ultrapassar. Tens montes de histórias, ou montes de equipas e exemplos ao longo da história do futebol português. E este Moreirense, nesta altura, se calhar, é uma altura em que toda a gente tem que dar, como tu dizes, um bocadinho mais para que os resultados sejam diferentes do que têm sido até agora. Os resultados que têm que aparecer em julho, sabemos que os próximos adversários não são adversários fáceis, até porque estão a lutar por outros objetivos, nomeadamente o Vitória, o próximo adversário, que está a lutar pela Conference League. O Gil Vicente, que surpreendentemente, e orientado por um ex-moreirense também, assim como o Pepa, Ricardo Soares, está a lutar pela Liga Europa, e eu diria que ninguém, nem mesmo o mais fervoroso adepto do Gil Vicente, olharia para este campeonato ali a um ponto do quarto lugar da tabela classificativa, e portanto são já dois adversários extremamente difíceis. O que é certo é que a distância pontual não é muita, são apenas 3 pontos, mas não pode claudicar jogo após jogo, jogo após jogo, porque caso contrário as jornadas ficam cada vez menos, e um triunfo de um adversário e as contas complicam-se ainda mais, porque podemos ver de 7 jogos serem transformados apenas em 4, porque o adversário de repente ganha 2 de vantagem. Portanto, é preciso a calculadora na mão também, mas ter muita atenção aos jogos que aí vêm, que são de um grau de dificuldade extremamente elevado. É verdade, e já nesta jornada, nesta última jornada, tivemos um Tondela Arouca em que, se um vencesse, já dispararia para 4 pontos de avanço, por exemplo, e as coisas ficariam mais difíceis. E a verdade é que empataram, o que, na minha opinião, até acaba por ser positivo para não deixar uma, pelo menos, distanciar-se muito. Como diz um treinador, eu quero é ganhar e que os outros empatem sempre, não é? Relativamente aos próximos adversários, é verdade que são difíceis, mas neste momento o que preocupa mais mesmo é o Moreirense. Recentemente jogou com o Arouca, jogou com outros clubes que também estão nessas posições. João, deixa-me só brincar um bocado. Eu já sabia que era contra estes adversários que ia jogar, não é? Exatamente, não é pelos adversários. Não queria jogar agora com o Gondomar e com o Parafita, não dá. Eram estes. Não, a realidade é essa, é que o Moreirense é que tem de dar mais, o Moreirense já provou que pode vencer qualquer jogo, no fundo. Tem é que fazer mais por si e não olhar tanto a quem é que vem a seguir. A verdade é que há detalhes que às vezes também, na minha opinião, acabam sempre por, no final, todos somados, acabam por ter alguma influência, porque, por exemplo, em Arouca, quando se falha o penalti, parece que não, mas são se calhar 2 pontos que ficaram ali num lance que normalmente podia-se ter marcado. Mas um detalhe que eu queria mencionar agora, o facto de, por exemplo, este Vitória, de antes das eleições, há um mês atrás ou 2, perder com o Vizela, o Arouca e o Belenenses, não é o mesmo Vitória que vem agora. A Moreira, pelo menos, dá a entender isso pelo momento. E não ajudou em nada, não é? E, além de não ajudar naquela altura, não parece aquele Vitória que vem agora, ou que irá agora, a Moreira. Ou seja, até nisso é mais um detalhe, se calhar mais uma dificuldade, mas não serve como desculpa e ninguém se pode agarrar a isso, naturalmente. Cabe apenas ao Moreirense, como eu disse, não olhar tanto se é o Vitória, se é o Gil, se a seguir é o Tondela, porque faltam 7 jogos. Já jogou com o Porto, Benfica, Sporting e Braga, exatamente. Agora vai jogar com o Vitória e com o Gil e depois é tudo dessa posição para baixo. Eu vou recordar as declarações não só de João Henriques na primeira volta, mas também de Ricardo Sapinto, que fizeram ali um copy-paste perfeito naquilo que foram as declarações. E por outras palavras, o nosso campeonato começa a seguir ao jogo do Sporting. Quer na primeira volta, quer também na segunda volta. Acreditas mesmo que isso pode acontecer?
Percebo o raciocínio. Por passar aquela fase de 8 jogos, onde tem Benfica, Porto, Sporting, Braga, onde tinha na altura o Marítimo fora de portas também, Santa Clara fora de portas. Deixa-me só interromper, que depois é indiscutível que jogar contra o Benfica, Porto, Sporting é muito mais difícil que jogar contra o Arouca, contra o Tondela e contra o Belenenses. É discutível. Eu prefiro jogar... Eu num campeonato do Tondela, Arouca e Belenenses era capaz de ser campeão, num campeonato com o Benfica, Porto, Sporting era capaz de ficar em quarto, não é? Por isso, num leque de 4. Agora, como eu disse antes, frisei, vamos entrar numa fase em que é tudo muito complicado. Tudo muito complicado, sim. Se calhar é tão difícil jogar contra o Arouca nesta altura como jogar contra o Benfica. Porto, exato. Não, mas daí, eu peguei apenas nas declarações dos dois técnicos que tiveram um discurso semelhante, quer na primeira volta, quer Ricardo Sapinto agora também na segunda volta. Mas na primeira volta, se calhar, na minha opinião, até se ajusta mais esse comentário. Neste momento, até porque a equipe ainda estava a ser formada. Neste momento, como o Adriano diz, cada adversário pode não ser aquele adversário que nós ao início achámos que ia ser, porque não sabemos em que posição é que vai estar ou se vai estar a lutar para algo. Eu relembro que o Portimonense fez uma excelente primeira volta. Sim. E desde que ganhou em Moreira na primeira volta, salvo erro, ainda não ganhou em 2022. Ou seja, o Moreirense, quando for a Portimão, se calhar não vai ser o Portimonense, que quando veio aqui nós achávamos que ia estar a lutar pela Liga Europa, e se calhar quando formos lá já vai ser um adversário. E pode até o Moreirense, quando lá for, aproximar-se, e de que maneira da pontuação que tem atualmente o Portimonense. Exatamente, ou seja, portanto daqui em diante cada jogo terá uma história e um contexto, porque, e olhando agora, por exemplo, na próxima jornada, naturalmente é o Vitória, mas se olharmos para daqui a 3 ou 4 semanas em que será o Tondela ou será o Portimonense, olhar hoje para esse jogo, o grau de dificuldade nessa semana se calhar não vai ser o mesmo, porque nestas 2, 3 ou 4 semanas esse adversário pode ficar estabilizado ou ao invés pode ficar intranquilo em alguma posição e ser necessitado de pontos, e nesse momento ser um adversário muito difícil ou mais difícil do que aquele que nós estamos a achar hoje ao olhar para o calendário com distância. Portanto, dizer que nestes próximos 7 jogos serão 7 jogos em que podemos somar pontos ou que teoricamente são mais fáceis, teoricamente, mas na prática, quando estivermos perto dos jogos é que vamos ver se é tão assim. Quando vamos tirar a carta, a teoria também acaba por ser fácil, mas depois pegar no carro é que lá vemos como é que as coisas funcionam. Aparecem muitos muros, não é? Aparecem muitas curvas e muitos muros. Adriano, nós temos a possibilidade de transmitirmos todas as conferências de imprensa de antevisão aos jogos por parte de Ricardo Sapinto, e há aqui um dado que, pelo menos a mim, me parece importante debater, que é o facto de, já por mais de uma vez, ele pede uma equipa a agir e não reagir. Uma equipa a agir desde o primeiro minuto até ao último minuto. No entanto, nas próprias conferências de imprensa, admite o facto sempre de que, atenção, mas o Moreirense vai jogar um largo período em que não vai ter o domínio do jogo, em que não vai ter a posse de bola. Este tipo de discurso não implementa logo uma descrença no seio da sua equipa? Isso do agir em favor do reagir é muito bonito. Agora, tudo isto trabalha-se. E hoje em dia, antigamente as equipas de futebol tinham um treinador e nem preparador físico tinha. Era o treinador que mandava. E aparecia lá um senhor que treinava os guarda-redes. E às vezes era o treinador principal que no fim tinha que bater lá umas bolas, não sei o que mais. Hoje em dia não. Hoje em dia as equipas técnicas têm no mínimo 6, 7 elementos, todos com a sua especificidade. E por isso tem que haver gente lá dentro capaz de incutir aquilo que é a crença e a maneira de abordar os jogos. Que os prepara fisicamente, terá gente que os prepara taticamente e estrategicamente, mas também tem que ter gente que mentalmente, porque aquilo que eu digo muitas vezes, o futebol é feito por homens e nem toda a gente reage às adversidades da mesma maneira. Por isso tem que haver. Em relação ao discurso do Sapinto, a equipa tem que ser uma equipa ousada, mas equilibrada, sabendo sempre que do outro lado está um adversário. E às vezes tu tens, se fores para o jogo comandado pela massa associativa, tu vais atacar sempre. Só que quando des conta estás a comer golos e depois a massa associativa está a subir. Por isso tem que haver um treinador capaz. Por isso é que eu digo que há treinadores bons, há treinadores mais ou menos e há treinadores que têm pouca capacidade. É preciso uma equipa a agir, Júlio, e bem trabalhada, para que o Moreirense possa dar, até para terminarmos aqui o programa,
para que possa dar um pontapé na crise e que os resultados possam aparecer e que o Moreirense, que já há 3 anos, ou melhor, 4 anos, 3 épocas, que o Moreirense não está à espera da última jornada para garantir essa tal manutenção, fez as últimas 3 temporadas verdadeiramente extraordinárias, com a 6º lugar, com o 7º lugar, mas este ano isto vai ser complicado. Provavelmente será até à última jornada, esperemos bem que não, esperemos que no penúltimo ou penúltima as coisas até já tenham sido ou ficado resolvidas, mas parece-me que poderá ser mesmo até à última jornada. Espera-se uma equipa de ação, agir nos momentos certos, desde o primeiro minuto, com atitude, com crença, como disse o Adriano, e muito bem, para que os resultados possam aparecer e o Moreirense sair dessa zona aflitiva. Até porque, quando o jogador entra em campo e quando chega à casa, o penúltimo lugar está lá. E até isto, mentalmente, se interiorizar dentro da cabeça do jogador, acaba por ser complicado para ele soltar dentro das 4 linhas. É preciso que o Moreirense consiga, efetivamente, num ou 2 jogos, garantir alguns pontos que permitam sair daquela zona para que a tranquilidade e para que a mente dos jogadores esteja muito mais limpa, muito mais saudável, para que depois, nos últimos 4, 3, 2, dependendo dos jogos que faltam, se possam soltar um bocadinho mais e vermos aquele Moreirense que já vimos anteriormente. Exatamente, e eu ia pegar nisso que estavas agora a dizer e também pegando no que o Adriano estava a dizer, porque estes são homens, os jogadores, têm formas diferentes de reagir às mesmas situações e, parecendo que não possa ser um detalhe, mas tem ali jogadores, e o Moreirense manteve muitos jogadores do último ano, tem alguns ainda do outro ano. Dou o exemplo do Fábio Pacheco, que é o 4º ano, e ele tem um 6º lugar e 2 oitavos pelo Moreirense, e agora vê-se a lutar por uma manutenção, ou seja, é algo que ele se calhar não esperaria no 4º ano, quando vê o clube a descer. Pois é. E como ele, outros jogadores que estão há 1 ou 2 anos que têm pelo menos um oitavo ou 2 oitavos e que isto não foi situação, não aconteceu e que agora estão a vivenciá-lo no Moreirense pela primeira vez. Ou seja, são jogadores que se calhar o ano passado por esta altura previam estar a lutar novamente por uma posição semelhante a essas e agora vê-se numa posição delicada e naturalmente que isso, como o Adriano disse, são homens, terão formas diferentes de reagir, mas neste momento tem mesmo de agir, já não é só reagir, tem mesmo de agir. Os adeptos acreditam, como as taxas que lá foram postas, uma vez mais volto a repeti-lo, porque é o sentimento dos adeptos, as pessoas acreditam, pedem para que ninguém desista, quer jogadores, quer treinador, quer direção, toda a gente luta neste sentido, porque é possível, ainda estamos mais do que a tempo de atingir esta manutenção. O que pedimos é que acreditem, da parte dos adeptos também tenho a certeza que vai haver o apoio até final e o que pedimos mesmo é dessa tal ação, como o Sapinto falou, não reagir, não estamos à espera de sofrer para irmos atrás do prejuízo, vamos agir de início, vamos assumir e com muito trabalho acreditamos, todos os adeptos tenho a certeza, acreditam que é possível ficarmos na Primeira Liga. E é isso que esperamos todos no final da temporada. Deixa-me só acrescentar isto, que parece da importância. Faltam 7 jogos para o final do campeonato. O Moreirense tem que ter consciência que tem 7 jogos para estar na Primeira Liga. Se não o fizer, vai ter que fazer 34 para estar na Primeira Liga. Que é muito mais difícil. Exatamente, e uma segunda liga extremamente competitiva e do ponto de vista financeiro, então, nem se falaria então. Mas esperamos que no final da temporada o Moreirense consiga então essa manutenção. Muito obrigado, Adriano, por esmiuçarmos aqui aquilo e o momento atual do Moreirense. Muito obrigado, Júlio. Marcamos o encontro já na próxima semana para mais um pontapé de saída. Hora Moreirense aqui na Rádio Inquieta. Até lá, boa noite e boa semana.